Eu quero começar essa palestra com uma pergunta. Uma pergunta para você. Uma pergunta que eu considero extremamente importante, interessante e complexa. E eu não preciso que você me responda agora, mas pense, entre em reflexão sobre ela e responda no término dessa palestra. Para você que está me acompanhando, o que significa ter saúde? E mais do que isso, o que contribui para que as pessoas tenham saúde? Eu acho essa pergunta extremamente interessante, importante e complexa. Porque afinal, se existe algo que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida, é a nossa percepção sobre saúde. E por que eu utilizo a palavra percepção? Ora, porque percepção é o processo pelo qual as pessoas tomam conhecimento de si, dos outros e do mundo à sua volta. E a percepção, ela pode ser influenciada por fatores internos, como por exemplo, as nossas memórias, as nossas emoções, a nossa variação de humor e os nossos traumas. Mas também pode ser influenciada por fatores externos, como por exemplo, a possibilidade de contágio por pequenas partículas invisíveis, como por exemplo, vírus, fungos, bactérias e protozoários. Então, saúde, ela pode ser entendida por mim, Renato Pacheco, como um estado passageiro de como eu estou me sentindo aqui, agora, conversando com vocês. Mais ansioso, menos ansioso, mais confiante, menos confiante, mais seguro, menos inseguro. Mas saúde também pode ser definida através de uma perspectiva baseada na avaliação de parâmetros bioquímicos, como por exemplo, quando você vai fazer um exame de sangue e avalia lá níveis de vitamina D3, triglicerídeos, eixos hormonais, eritograma, hemograma. Então percebam só o quanto a saúde pode ser um processo complexo. Mas o que eu percebo é que a tentativa de definição de conceito de saúde se aproxima sempre da perspectiva de um momento histórico no qual a humanidade está vivendo. Como assim? Já vou te explicar. Eu tenho certeza que se você perguntasse há um ano, aproximadamente um ano atrás, para alguém que estivesse passando na rua, você perguntasse para ela a seguinte pergunta: ei, para você, me conta, o que significa ter saúde para você? A maioria iria responder: ora, para mim, saúde é ir à farmácia ou ir a um laboratório, fazer um teste para a Covid-19 e esse teste dar negativo. Então isso significa o quê? Significa que se você vai a uma farmácia, faz um teste para a Covid e dá negativo, ora, você está saudável. Se dá positivo e você está positivado para a Covid, ora, você está doente. As coisas não podem ser assim. Saúde, em hipótese alguma, pode ter um conceito tão binário, onde se é e onde não se é. E eu trago essa reflexão aqui no início dessa palestra, porque eu considero extremamente importante o momento atual que nós estamos vivendo. Se nós voltássemos a algum tempo atrás, no início da segunda década do século XXI, por exemplo, entre 2010 a 2018, nós veríamos que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças que mais afetam as pessoas eram as doenças cardiovasculares, acompanhadas muito de próximo da ansiedade, da depressão e do estresse. Ou seja, há 4, 5 anos atrás, a perspectiva de saúde que existia era sobre doenças não transmissíveis, ou seja, doenças construídas, baseadas na forma como vivíamos a nossa vida, o sedentarismo, o estresse, afetando diretamente a nossa saúde. E hoje, algum tempo depois, a perspectiva de saúde passa a ser baseada nas doenças transmissíveis. Eu trago essa reflexão porque eu acho muito importante que você, profissional da área da saúde, tenha esse pensamento crítico sobre a definição de saúde. E entendendo a complexidade que é em tentar se definir um conceito, que foi que a Organização Mundial da Saúde, em hipótese alguma, tentou trazer um conceito. O que ela fez? Ela nos trouxe um apontamento, uma direção sobre saúde. Ela fala, que saúde é o completo bem-estar físico, mental, social, espiritual e não apenas a ausência de doença. Então vejam, não é um conceito, mas sim uma direção, um apontamento, um alvo que devemos buscar. E por mais curioso, E por mais que esse conceito tenha sido dito lá em 1947,
eu percebo que ele é super condizente com a estrutura dinâmica do nosso mundo atual. Uma vez que o acúmulo de tarefas, o excesso e a velocidade de informações, somadas à intensidade das atividades diárias, geram um grande desgaste da nossa capacidade física e cognitiva. E o esforço que o corpo faz para se adaptar às constantes novidades do cotidiano desencadeia um grande cansaço emocional. E a bem da verdade é que a todo instante nós, seres humanos, estamos fazendo movimentos adaptativos para nos ajustarmos às mais diversas exigências. Sejam exigências relacionadas, por exemplo, ao nosso ambiente familiar, ao nosso ambiente social, ao ambiente empresarial. E quanto mais tempo nós permanecemos expostos a essas adaptações, tentando nos adaptar, quanto mais tempo permanecemos expostos a esses elementos estressores, maior a chance que nós temos de desenvolvermos uma patologia, como, por exemplo, o pânico, a ansiedade, a depressão e até mesmo algumas doenças psicossomáticas, como é o caso da fadiga, da psoríase, da hipertensão, da dermatite. Em todas essas doenças podemos ter elementos emocionais. Se você não entende o impacto em que a alta exposição ao estresse traz à sua vida, eu quero trazer aqui um exemplo para que você entenda o peso disso. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão um copo de água com aproximadamente 100 ml de água. E eu faço uma pergunta para você que está aí do lado. Você pode responder aqui nos comentários. Quanto que você acha que pesa esse copo? Nós temos vidro, nós temos água. Numa palestra as pessoas respondem 250 gramas, 300 gramas, 400 gramas. Eu até brinco como se fosse um leilão, quem dá mais e quem dá menos. A verdade é que ninguém acerta. Porque o peso do copo não importa. Se você segurar ele por 5 minutos, ele vai pesar de fato 300 gramas, 400, 500 gramas. Mas se você segurar esse copo por 10 horas, ele vai pesar 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Se você segurar ele por um dia, ele vai pesar toneladas. O seu braço irá formigar, gangrenar e você poderá eventualmente até perdê-lo. E esse é o impacto do estresse na nossa vida. Você lidar com um colega tóxico por uma semana, tá tudo bem. Não tem problema na sua saúde. Agora, você trabalhar com um colega tóxico por meses e por anos, olha o impacto negativo na sua saúde. Você ter um relacionamento abusivo, tóxico, por um mês, uma semana, tá tudo bem. Meses e anos, olha o impacto negativo na sua vida. E esse é o peso do estresse na nossa vida. Quando a gente começa a entender que o estresse ele é um elemento central na manifestação de toda a doença, a gente se torna preparado para entender um pouco mais de saúde floral. Quando a gente entende o peso dessa frase que diz que a manifestação de uma doença física é a consolidação de uma emoção desestabilizada, nós nos tornamos preparados a conhecer mais de saúde emocional. Quem aqui, quando esteve diante de uma plateia ou quando precisou falar com alguém no qual estava desconfortável, não experimentou essas sensações? Quem aqui, quando está ansioso, não percebe um aumento dos batimentos cardíacos? Quem aqui, quando está ansioso, não percebe um aumento da produção de ácido clorídrico? Não percebe um excesso de suor? Bioquimicamente, nós temos um aumento da coagulação sanguínea. Bioquimicamente, nós temos um aumento da pressão arterial. Ah, beleza, fiz uma apresentação hoje e me senti assim. Mas e se você se sentir assim todos os dias? Qual o impacto negativo na sua saúde? Eu repito, quando a gente entende que a manifestação de uma doença física é a consolidação de uma emoção desestabilizada, nós nos tornamos preparados a ser bem-vindos ao ecossistema Flor de Íris, um conjunto de práticas e saberes voltado para o estudo da dimensão da saúde do ser humano, do indivíduo. A Flor de Íris ela é uma marca de suplementos e de florais estoques, voltados para o reequilíbrio da saúde do indivíduo. E o papel dos florais estoque Flor de Íris é justamente ajudar a resgatar o poder da sua própria essência. E como? Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso principalmente através do resgate de 3 poderes. Através do resgate do poder do pensar, que vai gerar
sabedoria, através do resgate do poder do querer, que vai gerar felicidade, e através do resgate do poder de sentir, que irá gerar confiança. E esses poderes são resgatados através do elemento mais nobre da natureza, que são as flores. As flores que dão origem aos florais estoque flor de íris. Os florais estoque flor de íris são preparações farmacêuticas obtidas a partir da tintura-mãe de determinadas flores. Flores essas que são coletadas nos Montes Trentinos, nas altas montanhas da Itália, que nascem e que florescem em uma região antrópica, ou seja, sem a ação do homem próximo ao local, sem barulhos de carro, sem fios de eletricidade, sem multidões próximas. Flores que nascem, flores que são silvestres, que nascem de maneira espontânea e que não são plantadas. É lá que nós fazemos a coleta dessas nossas essências e que posteriormente se transformam em florais estoque. Um dos elementos diferenciais dos florais estoque flor de íris é o veículo condutor, é o veículo que conserva essas essências. Esse veículo ele é preparado, ele é obtido a partir de um tipo de brand específico, envelhecido em barris de madeira por mais de 30 anos, rico em notas nobres e envelhecido e curtido junto a 12 ervas, que trazem benefícios, inclusive, digestivos. Então nós temos uma essência altamente concentrada, preparada do elemento mais nobre da natureza, conservado em um tipo de álcool muito, muito especial. Conservado também com 12 ervas. Dentro dos florais estoque da flor de íris, eu quero apresentar um em específico para vocês e mostrar a ciência que existe por trás da preparação desses florais e, mais do que isso, mostrar como eles atuam no seu organismo e mostrar os reais resultados dele nas suas vidas. Eu apresento a vocês o floral estoque, proteção e equilíbrio. Eu vou ler a descrição dele, ou seja, o que ele traz de benefício na sua vida e vou mostrar como que nós conseguimos esses resultados. O floral estoque, proteção e equilíbrio, ele é indicado para as pessoas que se sentem facilmente influenciáveis, para pessoas que são vulneráveis às influências externas e que possuem dificuldades em expressar seus verdadeiros sentimentos e opiniões. Pessoas que costumam evitar o conflito de ideias por não quererem se indispor com os outros. Estas pessoas são gentis e eficientes, mas possuem muita dificuldade em negar pedidos de tarefas e atividades de colegas, o que normalmente acarreta perda de qualidade de vida ou diminuição da eficiência na entrega de seus trabalhos. Em determinados momentos, por terem esse comportamento mais servil, podem ter explosões de cólera por não saberem dizer não ou por não saberem se expressar com qualidade e clareza. Isso aqui, gente, é o floral estoque, proteção e equilíbrio. Preparado a partir de uma importante flor, conhecida como Galanthus nivalis. Mas você pode estar se perguntando, tá, mas como é que vocês sabem disso? Como é que este floral traz esse benefício? Para isso a gente precisa estudar um pouco mais e entender primeiro como que é o processo de escolha dessa flor. E aqui eu trago para vocês, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente escolhe uma flor para ter esse benefício? Saiba que existe uma cadeia científica por trás disso de etapas, de check-ins, que precisam ser verificadas para que a gente consiga atingir esse processo e posteriormente esse resultado. Existem duas teorias que sustentam esses benefícios. Eu costumo chamá-las de teoria junguiana e teoria da experimentação. A teoria junguiana é a teoria que justifica a escolha da flor. Como é que é isso, né? Para que nós possamos escolher uma flor para posteriormente transformá-la em floral, nós precisamos passar por essas etapas. A primeira etapa é a observação da utilização dessa flor dentro da medicina tradicional chinesa. Para cada etapa eu vou explicar para vocês, então fiquem tranquilos, tá? Depois nós observamos como a flor se relaciona com o meio ao seu redor, como a flor está inserida nesse ambiente da natureza. Nós depois observamos os mitos e lendas que existem ao redor das flores. Afinal de contas, as flores estavam aqui no nosso mundo muito tempo antes de nós e estarão muito tempo após nós. E possuem, né, infinitos significados. As flores são utilizadas para enfeitar, para embelezar, para homenagear. São infinitas utilidades para elas. Depois, nós temos a teoria da experimentação, que é muito simples na sua essência, que se baseia simplesmente na utilização dessa essência estoque
e depois na coleta de depoimentos. Então, escolhemos um N, um número grande de pessoas, utilizamos nelas, depois pegamos essa coleta de depoimentos. Eu vou mostrar para você também o resultado dessa pesquisa. E por último, uma teoria que eu chamei de teoria do HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Em português, cromatografia líquida de alta eficiência. Um equipamento muito robusto e sutil na identificação de metabólitos, ou seja, propriedades químicas passadas da flor para o frasco floral. Diferentemente do que muitas pessoas vendem ou querem que você acredite, os florais conservam sim propriedades químicas passadas da flor para o frasco floral. E é isso que nós também iremos ver. Iniciando aqui então, falando sobre a flor Galanthus nivalis, que dá origem ao floral Proteção e Equilíbrio. Será que essa flor possui alguma propriedade medicinal baseada na medicina tradicional chinesa? Quando nós vamos para a literatura, o que a gente encontra? A gente verifica que a medicina tradicional chinesa apontava essa planta na utilização de insônia e ansiedade. Ora, vejam só, se nós temos um floral indicado para pessoas com dificuldade de se expressar e dizer não, onde normalmente a manifestação física é de ansiedade e insônia, e nós temos que a utilização de um fitoterápico preparado a partir dessa flor é para insônia e ansiedade, nós temos uma primeira evidência. Uma flor preparada na sua forma fitoterápica é indicado para insônia e ansiedade. Quando a gente vai para a literatura, estudo de papers, de guidelines sobre essa flor, nós encontramos que essa flor ela possui a identificação de alguns metabólitos secundários, como por exemplo, traços de antocianinas, ácidos fenólicos, cumarinas e naftoquinonas. Lembre desse nome, que mais à frente nós retornaremos a eles. E aqui eu trago para vocês, então, a apresentação da flor Galanthus nivalis. Nós vimos a sua utilização na medicina tradicional chinesa. Vimos o que os guidelines mostravam de presença de metabólitos. E aqui agora eu quero mostrar para vocês como essa flor se relaciona com o meio ao seu redor. Será que a maneira com que ela se relaciona com esse ambiente ao seu redor traz alguma relação poética e filosófica do seu benefício? Vamos ver aqui na tela, gente. A flor Galanthus nivalis, ela é uma flor que ela floresce no final do inverno europeu. As histórias dizem que ela é uma flor que evoca coragem. Por quê? Porque ela é a primeira flor a romper as camadas de gelo no inverno europeu, mostrando então alto poder de resiliência e alto poder de força interna. Eu quero mostrar para vocês, e eu vou liberar aqui na tela para vocês, eu quero mostrar para vocês um vídeo de como essa flor floresce nesse ambiente. E observem pontos importantes. Verifiquem ela perfurando o gelo. Verifiquem que quando ela floresce, a cúpula dela, diferentemente da maioria das flores, não é orientada para o alto, mas sim orientada para baixo, com 3 pétalas protegendo 3 sépalas, dando então o conceito de proteção àquilo que está abaixo dela, quase como se fosse um pêndulo. Vou colocar o vídeo na tela e vocês poderão acompanhar. Vamos lá, pessoal. Deixa eu liberar aqui. Observaram então, pessoal, como é que é o processo de surgimento dessa flor? Verificaram, a beleza do vídeo, como essa flor perfura a camada de gelo, o sentido de crescimento da sua cúpula, que é orientado para baixo, com 3 pétalas protegendo 3 sépalas. Isso aqui traz o sentido de proteção. Então aqui,
nós já verificamos, então, como a medicina tradicional chinesa traz resultados para a utilização dessa flor, verificamos como essa flor se relaciona com o meio ao seu redor, e agora nós vamos ver algo muito especial. Nós vamos verificar os mitos e lendas que existem ao redor da utilização dessa flor. Civilizações antigas possuíam os hábitos de utilizarem flores como amuletos, cada flor para um motivo específico. E a flor Galanthus nivalis, em tempos antigos, ela era utilizada para a proteção do seu usuário, para protegê-lo de bruxas. E nós vamos mostrar aqui um vídeo de uma produção de um importante estúdio de Hollywood, a Paramount. Eles fizeram um filme, o nome desse filme é Stardust, o Mistério da Estrela, e eles, na jornada do herói, ele utiliza um amuleto importante para enfrentamento de bruxas. Eu vou soltar o vídeo na tela e vocês irão acompanhar. Really? Okay, can you give us a lift then? To the wall? Why didn't you say so in the first place? For that flower, I can offer you passage. Food and lodging on the way. Safe passage. I swear that you will arrive at the wall in the exact same condition that you're in now. Do you have any idea what manner of thing it was that you had? Some kind of lucky charm? A very lucky charm indeed. Protection. So what's it to be, Prince Charming? Frog or tadpole? Viram um vídeo que é interessante? Quando a bruxa solta uma rajada de energia no príncipe, ele tira o amuleto do bolso e fala, e a própria bruxa admite, né? Você está protegido. Você está protegido da minha energia. Dando, então, essa sensação, né, e esse sentimento de proteção. Agora, pessoal, nós estamos encaminhando para a parte final da palestra, então. Eu quero trazer a teoria da experimentação, baseada na utilização de pessoas deste floral. E a partir disso, nós fazemos a coleta de depoimentos. Isso aqui foi uma pesquisa realizada por mim, onde eu entrevistei 91 pessoas que utilizaram esse floral, e este aqui na tela são os resultados. Vamos acompanhar? Olha que interessante. Quase 50% das pessoas que utilizaram esse floral, está no gráfico azul, tá? Falaram que utilizaram ele para dizer não com mais facilidade, tornando-se prioridade novamente em suas vidas. Quase 21%, agora na pizzinha vermelha aqui, utilizaram ele para enfrentar medos do passado, tendo mais liberdade em seu presente. Quase 20%, 19,8% em amarelo, utilizaram para enfrentar medos indefinidos, aquela sensação de medo que não tinha motivo. E 11% relataram não ter benefícios. Professor, mas não tiveram benefícios? Não, não tiveram. Não existe ciência que atue na sua totalidade. Isso inclui medicina alopática, medicamentos alopáticos, medicamentos de farmácia, tá? Mas aqui nós temos uma perspectiva de quase 90% de resultados benéficos com a utilização deste floral proteção e equilíbrio. Então isso é realmente um dado impressionante. E aqui, para completar essa minha pesquisa, eu trago para vocês um depoimento de uma paciente que fez a utilização deste floral. Entre os inúmeros depoimentos que eu recebo quase que diariamente, eu selecionei um que explica, na voz da pessoa, ela exprime muito bem como se sentiu ao utilizar este floral estoque proteção e equilíbrio. Vamos acompanhar o vídeo, então? Eu conheci a flor de íris em um momento muito importante da minha vida. Eu tinha acabado de ser promovida na empresa, estava diante de um desafio enorme, com uma equipe abaixo de mim e com necessidade de tomadas de decisão muito rápidas. Foi aí que eu percebi que eu não estava tão preparado quanto eu imaginei que eu estava. Não tinha tanta confiança, não tinha tanta segurança, era muito influenciada pelos meus pares. A mudança, ela foi tão grande, e foi muito rápida. Depois de uns 3 dias que eu já estava usando os florais da flor de íris, dessa terapia específica, né?
proteção e equilíbrio, eu já comecei a perceber uma pessoa mais segura, mais confiante, com a voz mais firme, sem medo de expor a opinião, sem medo de ter algum tipo de rejeição, seja ela pelos meus pares, seja ela pela equipe, muito mais dona das minhas opiniões, muito mais segura nas tomadas de decisão. Foi algo assim realmente impressionante. Sempre acreditei muito em florais, sempre acreditei muito em energia. E a flor de íris veio trazendo a potencialização e a reafirmação de todas essas minhas crenças. E eu tinha uma sabotadora dentro de mim que dizia: você ainda não está preparada, você não tem capacidade. E os florais transformaram isso, gente. Eles reequilibraram o meu corpo de dentro para fora. E eu fui descobrindo as minhas potências através desse reequilíbrio. Eu não tô querendo dizer para vocês que vocês vão tomar esse floral e vocês vão ser seguras, vão transformar uma pessoa determinada, sem medo, de arriscar. Não é nada disso. Você vai equilibrar todo o seu organismo e você vai encontrar essas forças dentro de você. Forças que você tem e que em muitos momentos você acredita que não tem. E foi isso que aconteceu comigo. Eu achei e enfrentei todos os desafios que estavam sendo propostos para mim e comecei a encarar essa oportunidade de uma maneira completamente diferente, sem medo, principalmente sem medo de julgamento. Se eu poderia falar uma coisa ou se eu não poderia falar, né? Eu fiquei super à vontade para colocar minhas opiniões e tive mais agilidade para as tomadas de decisão. Prestaram atenção na voz dela e como ela disse que ela utiliza, que começou a utilização dela quando ela recebeu uma promoção na empresa e falou que começou a ser muito desafiada pelas pessoas abaixo dela e isso gerou nela insegurança, falta de confiança. E foi para isso que ela utilizou. Ela falava: eu preciso de algo para me sentir mais confiante e mais seguro no meu trabalho. E com o Proteção e Equilíbrio, ela conta a jornada, vocês acabaram de acompanhar, ela conta a jornada de como se sentiu, de como foi esse benefício. Além disso, pessoal, eu apresento aqui para vocês também um trecho da minha pesquisa, baseado na teoria da cromatografia líquida de alta eficiência. O que é isso? Eu peguei a flor Galanthus nivalis em espécie, na sua forma de flor. Fiz uma análise fitoquímica dela, ou seja, estudei os metabólitos e os ativos presentes na sua estrutura, dentre os quais eu encontrei um ativo, chamado 2-hidroxi-1,4-naftoquinona. Essa molécula aqui, que vocês estão vendo. Uma molécula naftoquinona, tá? Que quando a gente vai na literatura estudar o potencial das naftoquinonas, nós temos estudos que sugerem que a administração de fármacos da classe de naftoquinonas promove um aumento do neurotransmissor noradrenalina. Noradrenalina é um neurotransmissor capaz de nos impulsionar a ter mais coragem para enfrentamento. Porque o papel do Proteção e Equilíbrio não é promover a anestesia, é promover sim a coragem para enfrentar essas adversidades. Mas como é que foi o estudo? Então, identifiquei na flor alguns metabólitos, depois analisei o floral através da cromatografia líquida de alta eficiência. E nessa análise eu identifiquei no floral um pico, nós chamamos de pico de retenção, onde mostra que o floral conserva ainda a mesma molécula encontrada na flor, a mesma 2-hidroxi-1,4-naftoquinona. Qual que é a importância disso? Nós temos aqui então um laudo de autenticidade. Nós conseguimos mostrar para você que o floral que você está utilizando de fato é preparado a partir da flor da qual nós dizemos que ele é. Isso é muito importante, principalmente dentro da ciência floral, que é cheia de mitos e falácias. E nós estamos aqui tentando trazer para vocês dados estatísticos e dados científicos para mostrar que ela sim traz excelentes e maravilhosos resultados quando bem aplicada. Pessoal, a palestra foi essa. Espero ter contribuído de alguma forma nos seus conhecimentos. Um grande abraço e até mais.